desafio, vou te lançar um desafio. Eu vou dizer um ativo qualquer para você, e você vai começar a analisar este ativo como você faria no seu final de semana tranquilo. Só para que as pessoas entendam qual que é o processo de pensamento que tu tens. Pode ser? Tá, pode ser, claro. Tá. Então vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada em Petrobras. Como é que tu lê a Petrobras hoje? Sim. Bom, vamos lá. Eu começo sempre, Stormer, pensando no gráfico diário, principalmente porque eu coloquei a média do semanal, que é o que eu gosto de olhar no semanal, plotada no gráfico diário, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é se Petro no semanal ela está acima ou abaixo da média, tá? Estando acima, não preciso ir para lá para perceber que no semanal ela tem tendência de alta, estando abaixo, eu também não preciso ir para lá para entender que no semanal ela tem tendência de baixa. Então, a partir deste momento, quando eu olho ela acima dessa média, eu só quero comprar a Petrobras, tá? Eu não quero mais vendê-la, tá? Da mesma forma que alguém comentou de Magazine Luiza, se eu fosse operar Magazine Luiza, seria na venda, porque ela está abaixo da média de 72 do gráfico semanal. Beleza. A partir daí, se eu só quero comprar, eu preciso identificar o lugar que eu fico à vontade para compra, tá? No caso da Petrobras, como ela está abaixo dessas duas médias, eu preciso fazer o quê? Ver a Petrobras superar essa média, né? Que é de 17, que é a de 72, que está mais longe, tá? Quando isso acontecer, aí eu vou para o gráfico de 60 minutos. Por quê? Porque no gráfico de 60 minutos, quando eu tenho pivô de alta, é o momento em que eu vou pensar em entrar na operação. Então, eu vou voltar aqui para mostrar o que é isso. Ó, a Petrobras estava lá, caindo, fazendo fundo, estribuchando aqui, e aí, de repente, ela nos 60 minutos fez um pivô de alta. Quando esse pivô aconteceu, você começa a pensar em compra do ativo, se no gráfico diário e semanal ela tiver boa condição. Então, para a maioria das minhas estratégias, Stormer, eu olho o gráfico diário e 60 com aquela pitadinha do semanal, onde eu olho qual é que é a tendência dela. Ela é que me disse se eu posso comprar ou vender, tá? Entendi. Eu acho que é importante que os amigos percebam, então, que existe um filtro do que fazer e do que não fazer na conduta que o André Moraes vai fazendo. Ou seja, ele criou a ideia de que, cara, a partir deste momento aqui eu começo a procurar por compra de determinado ativo, e enquanto esse ativo não fizer isto, eu não farei nada. Ou seja, ele cria toda uma forma de entender o mercado, tá? Que é uma forma do meu entendimento muito interessante, porque ele não vai operar contra a tendência, ele vai operar sempre a favor da tendência, ele vai esperar que o movimento se forme a favor da tendência que está sendo operada. Então ele pega o time frame mais longo, identifica a direção, e daí ele vai entrar o time frame mais curto. Quando chegar perto de um suporte numa tendência de alta, ele vai procurar por compras. Quando chegar perto de uma resistência numa tendência de baixa, ele procuraria por vendas. Isso é extremamente interessante no meu entendimento e altamente eficaz, porque na maior parte das vezes teu stop vai ficar curto e teu alvo vai ser longo, né, Moraes? Exatamente. Agora, deixa eu mostrar uma coisa, Stormer, que é o seguinte, hoje em dia tudo isso está na minha cabeça, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de mostrar. Eu sou engenheiro, né? Então a gente pensa muito de forma objetiva, meio que fluxograma, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi isso aqui para todas as minhas estratégias, que é um fluxograma. Então, por exemplo, olha, eu olho para o gráfico diário, se estiver fazendo isso, eu vou fazer o quê? Ou eu fico de fora, ou eu continuo querendo comprar, ou eu tenho tendência baixa, eu não quero, tá lateralizado, eu não quero. Quero comprar, beleza, mas também tem que obedecer mais uma condição. Então tem que estar assim em relação às médias, tem que estar perto das médias. Tá? Não tá, então eu não quero. Se tiver, aí eu vou olhar no gráfico semanal para ver se está acima do gráfico semanal. E meio que na minha cabeça eu montei esse fluxograma e a partir daí o que a gente vai fazer? É repetir processo, né? Repetir processo, você vai colocar também gerenciamento de risco, você tem que definir o tamanho da posição e tudo mais. Quando você tem esse processo, fica muito fácil, tá? Porque aí você não tem que inventar mais nada. A única coisa que você precisa fazer é repetir o diabo do processo, né? Sim.